E está no ar para toda a internet além, o primeiro vídeo do Heróico, canal heróico do site heróico.com.br. Começamos aqui falando de Eternos. E tá comigo, você tá vendo já, o Bandana que tornou esse vídeo e o nascimento desse canal possível. Vamos falar de Eternos. Deixa eu fazer uma coisa assim muito louca para deixar todo mundo confuso, que é trocar a ordem. Porque você começou falando, né? E aí eu posso falar. Saudações, audiência de Schrödinger. A gente escolheu falar de Eternos para que este projeto dure eternamente. Exatamente. E A gente ia começar com uma piada ruim. Como é um projeto, né? Como é um quadrinho, como é um filme que fala das origens do universo Marvel, de alguma forma, a gente achou também bem legal começar falando de origem, né? Primeiro vídeo falando lá da história dos Eternos, dos Celestiais e dos Deviantes. A gente assistiu, né, o filme que estreou ontem no Disney Plus, na quarta-feira, dia 12, porque a gente não viu no cinema, né? Então a gente demorou um pouco para ver por questão de pandemia, tudo. Acho que muita gente tava assim, né? Não tava seguro para ir no cinema quando Eternos estreou na telona e viu ontem no Disney Plus. Mas vamos começar falando, vamos dar uma contextualizada de um cara que você é fã, que é o Jack Kirby. Né? O que tem a ver o Jack Kirby com Eternos, cara? E é muito curioso que assim, eu tenho uma tatuagem aqui, é legal que é invertida a câmera, né? Mas eu tenho uma tatuagem aqui que tá o surfista prateado e o Capitão América aqui o surfista. E aqui o Capitão América que é do Jack Kirby. O Jack Kirby é considerado por muitos e por mim também o maior quadrinista que a gente tem notícia, não só por ser uma mente muito criativa, o cara criou praticamente todo o universo Marvel. Muita gente, o Stan Lee ficou muito com a fama, ele teve as suas contribuições, mas a mente criativa, até porque se você estuda a história de vida do Jack Kirby, os personagens dele tinham a vivência, né? Ele era muito criativo, ele tinha uma arte muito à frente da época, ele criou um dinamismo, a narrativa gráfica foi outra. A gente tem o Photoshop, a gente tem um efeito Kirby, que é o efeito dos raios cósmicos, que inclusive eu senti falta no filme dos Eternos, né? Mas eu já estou me adiantando aqui. Então o Jack Kirby, ele é esse cara genial, tinha uma produção muito acima da média, isso é uma coisa que até a gente estava conversando em off, né, Ricardo? Que é aquela coisa do... antigamente você pegava Beatles e os caras faziam 200 discos, e aí você vê hoje os artistas de hoje, é um disco a cada 2, 3, 4 anos. O Jack Kirby tinha uma produção que era fora da curva, assim, o cara produzia muito, o cara chegava a produzir 5, 6 revistas no mês, quando um artista demora ali para fazer, tipo, assim, 10 páginas, 5 páginas, o cara tinha uma produção diária de páginas que era uma coisa fora da escala, não tinha precedentes. E isso praticamente fazendo o roteiro. E o Jack Kirby, ele tinha, num determinado momento, por não ter tido o seu talento reconhecido na Marvel, a Marvel pisou na bola com ele, ele foi para DC com uma ideia que ele já tinha e que essa ideia acabou gerando um pouco dos Eternos. Ele leva uma ideia que ele queria fazer na Marvel, mas descartaram, ele queria matar o Thor. O Jack Kirby tinha uma coisa da religião, a religiosidade dele era uma coisa presente, ele era judeu, ele tinha essa coisa, ele gostava de mitologia, ele criou toda aquela coisa do Thor, ele queria matar aquele universo e substituir pelos novos deuses. Mas a galera falou, cara, você tá louco, você vai matar o Thor, sucesso absoluto, não tem condição. Então ele guardou aquilo na gaveta, quando ele foi para DC, ele foi fazer esse projeto, mas na DC, por uma série de problemas, ou na DC, eu não sei como vocês preferem, eu sou velho, então eu acabo falando DC de vez em quando, mas na DC ele teve um problema muito sério que eles não estavam conseguindo fazer a mensuração de vendas, e a galera já não estava entendendo muito a obra do Kirby, porque Novos Deuses também é uma ópera espacial, para vocês terem uma ideia, ele influenciou, inclusive, Guerra nas Estrelas, a questão do Darkseid, o Orion, pai e filho, tanto que o Kirby foi no cinema e ele ficou incomodado quando ele viu essa cena. Pode falar, Ri. Por mais que eu ache difícil alguém que esteja nesse vídeo no momento não saber quem é o Jack Kirby, mas põe o rosto do Jack Kirby aí pra galera ver quem é o Jack Kirby. Né, que é uma foto, inclusive, bem conhecida do Jack Kirby, e você tava falando que o Jack Kirby foi pra DC. Isso é uma coisa muito legal de você falar. Por quê? Porque a galera fica... Tô generalizando, tá? Mas assim, a galera fica nessa coisa de DC Marvel... Saudável, de uma forma saudável, é até interessante a gente falar dessa rivalidade. Mas
muitos artistas e os principais artistas trabalharam nas duas empresas, nas duas editoras. E aí, tô pegando da onde você tava, que ele teve um problema na Marvel, foi pra DC, né, pra fazer os Novos Deuses, e continua daí que você tava contextualizando a história do Kirby, que a gente vai chegar nos Eternos. E aí ele cria essas figuras que vocês estão vendo aí, os Novos Deuses, o Senhor Milagre, o Darkseid, né, que depois a Marvel, a Marvel copia o Darkseid, assim, descaradamente. O Jim Starlin, quando ele criou o Thanos, que hoje é mais famoso que o Darkseid, mas quando ele criou o Thanos, ele falou, eu precisava de um Darkseid. Ele fala claramente, eu precisava de um Darkseid. E não tinha aqui, então eu criei meio que ali. Muita gente criou coisas baseadas no Jack Kirby. Por exemplo, eu falei da influência no Star Wars, porque o George Lucas bebeu de muitas fontes, mas o Doutor Destino, o George Lucas, ele confessa que foi uma inspiração pro Darth Vader, o Doutor Destino. E por que não Novos Deuses não teria sido também, já que era uma ópera espacial muito à frente do tempo, como eu falei, na DC os caras não estavam entendendo aquilo, o Jack Kirby começou essa história e com muitos problemas, porque ele queria um título que não tivesse nenhum artista fixo, porque ele não queria atrapalhar ninguém. Olha isso, a humildade do cara, que foi assim, a peso de ouro pra lá, mas quando ele foi, tinha rivalidade, tá? O Ricardo falou assim, muita gente trabalhou nas duas editoras, mas assim, as pessoas na outra editora, pô, esse cara aí era tipo o inimigo, era o cara que a gente tava combatendo, brigando aqui, agora ele tá aqui, tudo muito estranho. Hoje até por como funciona o mercado, é uma coisa mais, digamos assim, amistosa, né? Nessa época, ainda mais você tirar um Kirby da Marvel, né? Isso que tem um peso também. Porque o que a galera não lembra, acho que lembra, né? Mas é sempre bom refrescar. Cara, tudo que a gente vê de filme da Marvel tem lá Stan Lee e Jack Kirby. Sim. Os dois caras juntos criaram praticamente tudo que a gente vê hoje no cinema, com algumas exceções, né? Mas esse escudo que tá atrás de você aí é uma das exceções, né? Mas o escudo foi por eu tenho dois, inclusive. O Stan Lee não participou. Então, mas tem uma curiosidade do Stan Lee no escudo. A primeira vez que o Capitão América joga o escudo é a primeira história que Stan Lee escreve na vida. Legal. Então, assim, eles precisaram trocar por o escudo redondo, então o Stan Lee tem... É por isso que eu falo, ele tem algumas pequenas contribuições, mas assim, tudo o que acontecia na Marvel, uma vez o Alex Ross, faz aqueles desenhos belíssimos, perguntaram a diferença de Marvel e DC, e ele falou, cara, a Marvel tem a assinatura do Jack Kirby. Em todo o seu universo você vai ver ali a pegada do Jack Kirby. A DC tem muita coisa do Jack Kirby, porque ele criou tudo isso que a gente está falando aí, Novos Deuses, o Etrigan, Kamandi. O Jack Kirby ele gostava, ele era um cara muito antenado, adorava ficção científica, era a grande praia dele, ele queria trabalhar mais com isso. Então teve algumas coisas que ele fez baseado em coisas que ele via, né? Então ele quis fazer os Novos Deuses porque ele queria o fim dos deuses e a substituição deles. Estava fazendo os Novos Deuses, mas os caras começaram a cancelar os títulos na DC. E aí ele começou a ficar meio desgostoso e ele volta pra Marvel. E quando ele volta pra Marvel, ele vai fazer o Capitão América de novo, que é muito legal. Inclusive eu tô com o TP aqui, eu podia até ter pego aqui o TP do Mad Bomb, que é uma história muito legal, com pin-ups, aquela arte do Kirby que... Cara, a arte do Kirby ela é muito dinâmica, muito. E ele vai fazer Eternos em 1976, que ele anuncia a volta dele em 75, ano que eu nasci, e em 1976 ele vai e cria os Eternos, que era um jeito dele continuar um pouco aquela ópera espacial que ele queria fazer lá nos Novos Deuses e não deixaram. E assim, é curioso, você pega toda a carreira do Kirby, o cara era um gênio, e o que ele sofreu de interferência de pessoas que não entendiam o que ele estava fazendo é um negócio enlouquecedor. Né? Porque tanto nos Novos Deuses era toda hora alguém querendo palpitar em alguma coisa, o desenho dele do Superman a galera redesenhava para ficar mais com traços clássicos. Você não redesenha um desenho do... Eu nunca vou perdoar isso. Deixa eu colocar o escudo aqui de novo, senão a galera vai... Vou colocar isso aqui, pronto. E fica só um escudo, senão a galera vai ficar maluca lá atrás. Lá atrás não, né? Vai ficar maluca aí na frente. Mas nos Eternos, o Kirby queria fazer uma coisa fora do universo Marvel. Mas a Marvel queria que fosse uma coisa do universo Marvel. Tanto que ele faz uma história muito ruim, por sinal, que tem um boneco robô do Hulk, um robô do Hulk que uma torcida lá cria pra ser tipo mascote, daí ele é imbuído. Cara, é um negócio muito... Porque eles queriam que tivesse alguma coisa do universo Marvel pra vender, a galera queria pensar nisso, e o Kirby queria pensar fora da caixa. E aí a gente pode
depois dessa longa introdução, contextualizar algumas mudanças que a galera fez e explicar o motivo. Porque nos quadrinhos, os Eternos, eles... Cara, a gente está mexendo com religião e isso é um assunto muito delicado para se tratar no cinema. Porque na origem dos quadrinhos, os celestiais eles vêm aqui para a Terra, eles aparecem aqui, eles pegam um primata e fazem experiências cósmicas com o primata, né? Assim que você faz, experiência Sim. cósmica, porque não sabia, ficou sabendo agora. E aí, desse primata nascem 3 correntes. Sim. Humanos, deviantes e eternos. Ou seja, os eternos não são alienígenas. Na verdade, eles são tão alienígenas quanto nós seríamos. Sim, eles são exato. parentes, nós temos um parentesco com eles. Só que nessa concepção, a gente vai ter os celestiais como uma figura divina, Deus mesmo, né? E isso poderia trazer alguns problemas e foi modificado no filme. Então no filme a coisa é diferente. Os deviantes, eles tinham aparência mais humanoide, mais bestiais. Então os eternos ficam mais nos montes e vão inspirar toda a coisa das divindades, e eles estão lá para inspirar os seres humanos, e os deviantes estão mais para guerra, mais para ferocidade. Então há um enfrentamento dessas duas facções. Isso nos quadrinhos. Já no filme é outra coisa. No filme, os deviantes teriam ali uma experiência errada, eles teriam sido criados para matar predadores das espécies conscientes, né, das espécies inteligentes, mas eles acabam evoluindo e acabam caçando também essas espécies, então eles precisam dos Eternos para corrigir isso. Olha só, o que vocês acham aí da adaptação, né? Aqui, quadrinhos, os Eternos aí, ó, Icaris, né? O de azul, a Cersei, a Athena, a Sprite atrás, os Gilgamesh ali, Celestiais. Aqui os Celestiais uma foto já mais recente. Eu acho que esse design aí dos Celestiais acho que é dos X-Men de 2000, porque como você falou, a Marvel ela tem essa coisa, sempre teve, desde a origem da editora, essa coisa do universo, dos heróis se cruzarem, de tudo tá acontecendo ao mesmo tempo e tudo influenciar, né? Um quadrinho influenciar o outro, um herói cruzar com o outro. E eles foram colocando os Eternos, os Celestiais, dentro do universo Marvel cada vez mais. Mas voltando aqui pro filme, olha a adaptação, dá pra ter uma ideia legal aqui. Aí a gente tem a Jaque na frente, a Cersei ali, o Icaris, né, a Athena, que é a Angelina Jolie. Quem diria a Angelina Jolie fazendo o filme da Marvel? Né, cara, eu fiquei pensando louco. Se os caras pegassem o Icaris e colocassem o Brad Pitt, como que teria sido a batalha dos dois. Cara, aquela cena que ela falava, eu queria muito te arrebentar, ia ter muito contexto. A gente ia ficar, cara, eu acredito nisso. Né? E é curioso que uma coisa que a gente sempre fala, o universo Marvel faz adaptações sempre. Tem coisas que ficam muito melhor no cinema do que nos quadrinhos. Eu não tenho nenhum medo em falar. Tem coisas que ficam do mesmo nível. Pra mim, o Capitão América, eles conseguiram pegar e captar a essência mesmo do personagem. Homem de Ferro, eles conseguiram fazer coisas melhores do que a gente encontra nos quadrinhos. Porque eles limam aquilo que nos quadrinhos não funciona. No caso dos Eternos, aí tem uma pequena preocupação. Porque como a gente fala, assim, tudo ali era um pouco de Stan Lee, um pouco de Jack Kirby. E o Jack Kirby falou várias vezes que ele tinha problemas com a maneira como o Stan Lee pensava. Apesar de eles ter sido uma dupla muito, né? Às vezes o Stan Lee levava a ideia do Kirby para um lugar que o Kirby não queria. O exemplo é o Surfista Prateado, que o Kirby queria que o surfista fosse como que um anjo criado pelo Galactus e não tivesse aquela história rocambolesca que o Stan Lee criou com Nori Red e tudo mais. Então tem essas coisas, esses conflitos. Quando você vai limar coisas assim, às vezes você consegue limar coisas boas. No caso dos Eternos, um pouco do que eles limaram foi o que é uma característica do Kirby, as cores. Né? É aquela coisa que é berrante. Então, assim, até um momento, para quem quiser ter uma referência, no universo cinematográfico da Marvel, o filme que tem mais a coisa imagética do Kirby é Thor Ragnarok, assim, com folga. Ali a gente tem o Kirby de verdade. E nos outros fica essa coisa porque a diretora usa mais um tom pastel, os poderes, né, a representação é uma coisa meio dourada, parece uma joia. Então, isso eu senti um pouco de falta daquela hipérbole que é o Jack Kirby, mas é uma hipérbole boa, no sentido de que tudo que vem do Kirby, quanto mais melhor, entendeu? Então eu senti um pouco de falta disso nessa concepção. E
eu não gostei muito da coisa dos deviantes, essa coisa CGI, né, esses bichos, que eu acho que era mais difícil que você conseguisse ter ali e essa nave. Essa nave foi ótimo, coloca de novo a nave lá. Você falou dos deviantes, ó. Deviantes aqui, né? Sim. Você já entrou. Vamos entrando no filme? Isso. Só pra contextualizar, Chloe Zhao aqui do lado, né? Diretora histórica, ganhou. Primeira mulher asiática a ganhar um Oscar na história. Ganhou durante o Eternos, quando ela tava fazendo. Exatamente. É só a segunda mulher na história a ganhar um Oscar, né? Então, assim, e ela tava aí fazendo Eternos. E, assim, a gente vai entrar um pouquinho mais detalhado nesse ponto um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que a Marvel teve o seu momento DC, mas vou contextualizar, calma, que eu não, né? O momento DC que eu quero dizer é assim, eu acho que esse filme foi que a diretora talvez tenha tido mais liberdade de impor seu estilo. Não que os outros não tenham tido essa liberdade, mas vendo Eternos, uma trama mais lenta, uma fotografia, né, mais, digamos assim, mais elegante, um plano mais aberto. Eu acho que é uma coisa que é o estilo dela. Eu acho que ela teve muita liberdade para botar isso nos Eternos. Se funcionou ou não, acho que funcionou mais para alguns, funcionou menos para outros. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas só para contextualizar, muito importante que ela tenha feito Eternos e que ela tenha ganhado o Oscar por Nomadland, né? Como você falou, ela ganhou, ela estava fazendo Eternos e aí junto com a Marvel ela teve essa opção de usar essas cores um pouquinho mais... elas são metálicas, mas elas não são vibrantes, né? Engraçado dizer isso, né? Ela fica meio no pastel ali, você vê que eles quase não se destacam, né? Apesar de estarem com cores bem diferentes aí. Mas você estava falando... Mas... Você estava falando dos Deviantes? É isso, volta essa partezinha porque deu um pequeno picote aqui no microfone, pode falar. Beleza, você estava falando dos Deviantes, mas você queria falar da nave, né? Então essa nave é a coisa menos Kirby possível. Porque ela é um iPhone. É minimalista, né? Ela tem uma coisa assim que não remete muito àquela coisa do Jack Kirby, que era uma coisa mais... como eu falei, era uma hipérbole, né? As naves eram grandonas, eram todas essa coisa. Até esse fundo que você colocou aí, ele tem muito do Kirby, essas bolas, né? Que ele né, colocava energia cósmica e tal. Mas assim, tudo bem, é tranquilo. De novo, nós estamos pegando alguns conceitos, muitas coisas foram respeitadas, mas é um filme, curiosamente, que dividiu opiniões. Muita gente detestou o filme, muita gente adorou o filme. É um filme um pouco diferente daquela fórmula Marvel, ainda que tenha uma assinatura da Marvel. Tem as piadinhas, tem humor. Quem não gosta, estão lá, principalmente, né, estão lá de modo... Tem gente que adorou, né? Quando aparece o Bollywood da Marvel, tem gente torcendo. Sim, eu tava vendo até o Pipoca e Nanquim, os caras falando, por favor, liberem o filme do cara. Do Kingo, né? Do Kingo. Ele e o mordomo dele. Ele fez vários, né? Ele fez vários filmes ao longo da história, foi mudando. E aí ele conta que cada um não, esse aqui é meu tataravô. Esse aqui não sou eu, né? Porque ele não envelhece. É o fantasma, né? É o arquétipo do fantasma, o personagem, né? Que vai passando de geração para geração. No caso era ele mesmo, né? Sim. Mas aí o cara tentou me matar com uma estaca achando que eu era um vampiro. Porque o cara não envelhecia. Você é um mordomo, que nem o Batman, mencionando claramente as influências, que os Eternos são a Liga da Justiça, cara, tá ali muito claro. Você é o Superman, tipo, eu vi você na TV, um menino falando. Isso é muito legal, situação, né? Teve uma referência aos dois principais heróis do DC, textualmente, assim, não foi easter egg, né? Os caras falaram como se eles existissem como personagens de quadrinhos naquele universo. Não, você é o Superman, fala pro Icaris uma hora, não, mas eu não uso capa. Ah, você é um mordomo igual o menino achou que usava. O menino achou que ele estava usando. Exatamente. Aliás, você sabe qual foi a primeira referência de um filme da Marvel a um filme da DC? No cinema? Não sei. Não. Moderno? Tobey Maguire, Shazam. Verdade, é verdade. Quando ele tá lá tentando jogar teia, né, cara? Verdade, tem razão. Ele foi a primeira. Tá faltando a DC devolver as gentilezas. Verdade. Cara, falando de personagens, essa foto aí do lado tem, né, a Cersei e o Icaris.
a Gemma Chan e o Richard Madden, cara. Tem um problema aí pra mim que eu acho que química não existiu nesse casal. Tipo, infelizmente não funcionou, tá? Eu entendi, assim, que era uma coisa... Não por culpa dela. Não por culpa dela. Eu acho que ela entrega, assim, né? Eu acho que ela vai bem no filme, não só nessa relação com o Icaris, mas no filme todo. Mas cara, eu vou te falar que o Richard Madden pra mim foi uma decepção. Porque assim, eu acompanhei ele muito em Game of Thrones, né? Ele era o Stark mais velho durante um período da história lá. Enfim, não sei se Cara, se o posso dar encontro spoiler dele, aqui. o encontro dele com o Jon Snow, que os dois É. ficam naquela cena, um olhando pro outro e muito todo mundo, engraçado. né? Muito engraçado, Pra quem é exato. mais nerd, pô, os caras ali, né? Os caras se encontraram. Mas, cara, eu não sei. Não funcionou pra mim nada nesse filme dele, cara. Não sei o que Ele foi muito- aconteceu. Eu Eu não diria sei se ele que quis dar muito um ar robótico pra coisa, uma coisa meio sem emoção. Assim, ele quis dar talvez uma interpretação sem emoção por Icaris, né? Porque depois, assim, desculpa tá falando isso com 21 minutos de vídeo, mas a gente vai comentar com spoilers, tá, gente? Então, assim, sim. a gente não revelou nenhum spoiler pesado ainda, mas aqui vai talvez o primeiro spoiler pesado, que depois você descobre que os Eternos, eles são meio robôs, ciborgues, é uma coisa ali meio que tem uma tecnologia envolvida junto. Não sei se ele levou esse fato pra interpretação dele, mas aí quando ele tá com a Cersei, cara, ele tinha que demonstrar emoção. Se ele, né, ele tá ali com a mulher que ele ama. E mesmo assim foi muito frio, não gostei, cara. Não gostei. ele não consegue entregar na cena de ação essa questão do Superman dele, parece uma coisa muito fajuta. Eu comparo com o Homeland, mas o Homeland, nas cenas que ele é pra parecer fajuto, o ator Ele vai, né? do The Boys, ele entrega muito. A cena do avião dele é muito marcante. Quando ele já toma a decisão e fala, não dá, tá louco, vambora. E já esse cara, ele não entrega. Na cena que ele encontra o Stark, o outro Stark, né, o Jon Snow, na cena em que de ação ele não entrega, na cena em que ele está zangado com ele mesmo pelo que ele faz com a outra Eterna, ele fica bravo, ele não consegue entregar aquela fúria. Em nenhum momento, ele pra mim é um dos pontos fracos do filme, assim, é um cara que eu tive muitos problemas com ele. Eu acho que foi o piorzinho, viu? Assim, a Angelina Jolie também não me agradou tanto, mas ela ainda tem algum conflito. E ela é uma atriz de muito peso, né? Muito. Mas assim, todo o restante entregou, porque a gente tem que pensar que nós temos um núcleo de 10 personagens para desenvolver. Então, assim, eu tô tentando relevar algumas coisas, porque para mim o grande problema do filme é nós temos essa figura que o Ricardo colocou aí, que é um celestial. Isso foi a coisa mais Kirby possível, a imponência do celestial, aquela coisa gigantesca. O bicho é grande, cara, tem a mão dele é enorme, sabe? Você fala assim, cara, não dá pra enfrentar esse rolê, é um negócio muito grandioso. Isso é legal, mas a maneira como o celestial se comportava era muito esquisito. Do tipo, eu vou contar pra pessoa o plano quando tá na iminência de acontecer. Precisava contar? Não precisava contar. Então tem algumas conveniências de roteiro que eu gostaria que tivessem sido resolvidas de outra forma. Sei lá, por exemplo, o Deviante lá, quando ele consegue assimilar uma Eterna e aí ele fica com a capacidade de verbalizar, aliás, pra mim a morte mais sentida foi, já que a gente tá entregando spoiler, a gente tem uma morte aí que tá na tela, e tem um personagem que eu achei o mais legal, assim, eu gosto muito daquele ator, eu tava muito feliz com ele, que é o Gilgamesh, foi a morte que eu mais senti, mas... Sim. Cara, você podia, sei lá, ter feito com que esse Deviante, ao falar, causasse surpresa nos Eternos, explicasse o que estava acontecendo de fato e dividisse em dois grupos. Os que queriam ficar do lado dos Deviantes para salvar aquele planeta e os que nunca iriam se aliar, e aí eu conseguiria entender. Porque, veja, o Icaris, ele não é malvado. Cara, Não mesmo, verdade. ele acredita numa coisa. Vamos lembrar, e eu acho que faltou uma argumentação melhor, isso aparece até no filme, mas muito a passant, que o celestial que sair dali, do ovo, a Terra é um grande ovo, o celestial que vai sair dali, ele vai sair imbuído de toda essa sapiência, de toda a evolução humana, é aquilo que vai gerar esse celestial, e ele vai gerar outros planetas. Então,
é uma evolução natural da coisa. Pô, você viveu muitos anos, né? E aí você vai fechar um ciclo. Só que isso é legal, porque é o filme mais desconectado do universo Marvel. É um filme que você pode assistir se você não tiver assistido nenhum filme da Marvel. Mas ele, ao mesmo tempo, se conecta na coisa mais importante que o universo Marvel fez, que foi salvar o universo. Agora, dilemas do filme, e uma coisa que fica fraca. Por exemplo, quem vai assistir o Homem de Ferro 3 se incomoda de não aparecer nenhum outro super-herói numa crise daquele tamanho. Não dá pra se levar a sério que quando aparece o Thanos, os Celestiais iam ficar de boas. O cara matou metade do universo, ele não prejudicou só o nascimento daquele Celestial. Ele prejudicou o universo inteiro. Podia não nascer mais Celestiais. No momento em que o Thanos pegou a manopla, era pra ir trocentos Celestiais pra cima dele, Eterno, a mãe, era pra ir todo mundo. E você falou dos personagens, cara. A que tá na tela é a Jaque, né? Uhum. Que é a líder dos Eternos. E o Celestial Vermelho é o Arishem. Né? E eles têm essa relação, então ele dá a missão pra ela. E ela é a primeira a levantar a bola de... Ah, não, peraí, que a Terra parece ter alguma coisa diferente. Ele já corta, fala assim, não, a sua missão, foca na missão. E é isso. Não se apegue. Não se apegue. É porque vocês vão voltar pra Olímpia, não é aqui o lugar de vocês. Porque eles têm essa ilusão, que eles vão voltar pra algum lugar. Quer dizer, cara, será que o Celestial precisava mentir? Entendeu? É muito curioso, porque assim, você vai falar, os Celestiais são robôs? Os Eternos são robôs? Depende de como você encara um Celestial. Se ele for uma divindade, não é. Eles são seres vivos. E cara, você falou uma coisa que você gostou do filme. O filme funcionou pra mim quando você coloca os Eternos em dilemas. Dilemas emocionais, né? Então, assim, aqui é uma imagem que eu peguei porque você vê que a Cersei, assim como a Jaque, de uma maneira diferente, elas começam a se apegar, porque é inevitável, cara. É inevitável você se apegar vivendo em sociedade por sei lá quantos mil anos. Não tem como manter a frieza e o distanciamento, né? E repara que os pensadores são empáticos. Porque você pode separar em dois grupos, né? A healer, o que domina mentes, esses caras todos são mais pensadores, eles são mais empáticos. A galera mais guerreira, se você parar pra pensar, eles estão mais próximos dos deviantes. Sim. Eles têm menos empatia. Então, assim, eles não têm empatia. O ser humano, ok. Tipo, você pode rir um pouquinho ali e tal, mas você não tem aquela conexão. Pra você, tanto faz. E uma coisa que você falou no negócio, não vamos interferir, né? Cara, o Druig já dá uma bica nessa regra. Inclusive, isso foi ignorado durante o próprio filme diversas vezes. Diversas vezes. Né? Porque, assim, o que é interferir? Ah, tá, a gente não pode interferir em guerra. Isso fica mais claro no filme na metade. Não, a gente não pode interferir em conflito. Porque a primeira coisa que a Cersei faz quando ela chega na Mesopotâmia é dar uma faca de ouro pro cara. Porra, aí você já mudou a evolução da humanidade. O cara tava com um negocinho lá de madeira e um ferro precário pregado. Ela transforma o negócio num ornamento com ouro, cara, você já mudou, entendeu? E aí tem uma coisa que eu acho que... né? Então, eu acho que tem uma coisa que a gente... Eu não sei se a gente falou, então talvez seja melhor. Como eu disse, o Jack Kirby ele era muito antenado, ele estava muito à frente do seu tempo, e tem várias obras que inspiraram ele, ou que o tocaram de alguma forma. Ele ficou apaixonado por 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ele fez uma versão para Marvel de 2001. É interessante um gênio reconhecer o outro, né? E ele ficou realmente maravilhado. Ele ficou maravilhado também com o Planeta dos Macacos. Ele fez Kamandi, muito inspirado em Planeta dos Macacos. Quem lê Kamandi é uma obra fantástica. O Último Homem da Terra é fantástico, mas muito inspirado em Planeta dos Macacos. E ele faz essa obra muito inspirado no livro e também depois do documentário Eram os Deuses Astronautas. Então muita gente hoje pode assistir isso. E acho que eu vi o Jovem Nerd quando viu o trailer. Não, está com muita cara de Eram os Deuses Astronautas. Sim, porque em 1976, Eram os Deuses Astronautas tinham um peso diferente de 2020... Que ano que a gente está? 2021? 2022. 2022 tem um peso diferente. Mais pro Kirby naquela época, ele estava pegando referências, e esse é um problema de você ter um contexto diferente, ter referências diferentes,
naquele momento era uma grande descoberta. Então, a justificativa, os Eternos estão ali, eles são os caras que inspiraram as divindades, não é à toa que eles ficam toda hora posando, como falou a galera do Pipoca e Nanquim, né? Toda hora eles estão posando para a câmera, porque eles estão para inspirar a humanidade e meio que para direcionar essa humanidade para um crescimento. Verdade. Então, talvez o lance deles não poderem interferir fosse no ponto de não interfiram demais, a ponto de, por exemplo, você dá uma tecnologia muito grande e os caras se matam antes, porque existe um conflito de pessoas que estudam os seres humanos, né? O pessoal da sociologia, o pessoal que estuda futurologia, pensando até onde o homem pode chegar na tecnologia antes de se destruir. Se a gente pensar em redes sociais, é um negócio super, ultra, né? É uma coisa fora da caixa, mas ao mesmo tempo é uma coisa que trouxe muita polarização e muito conflito. Por que eu estou falando isso? No filme a gente tem a primeira cena de sexo em um filme de super-herói, pelo menos dessa era moderna, e a gente tem o primeiro... É uma pena que não seja com um pouco mais de química, né, cara? Pois assim, é. O casal escolhido... Eu sinto muito, mas você sentiu química no casal? Eu não senti, desculpa. Nada, zero. Mas não por ela. Você vê que ela tinha mais química com o Jon Snow do que com ele, que ele passou 5 mil anos. Cara, bom. Porque o Jon Snow entrega, mesmo sendo boba ali, a participação dele é boba, ele entrega. Foi um problema de ator mesmo, assim, com todo respeito a quem sou eu, mas enfim. E nós temos o primeiro beijo homoafetivo da história dos universos super-heróis ali, e ele é muito bem colocado, não é gratuito, não é uma coisa, não, quer lacrar, não, é uma representação de uma coisa que existe, sabe assim, as pessoas não deveriam se ofender por coisas assim, porque pessoas que têm uma orientação diversa, elas precisam também se sentir representadas nessas mídias, e é muito interessante que isso aconteça. Mas a internet trouxe uma polarização que hoje é uma coisa muito complicada. Então, esse dilema tecnologia e tudo é que os Eternos têm, né? Você vê ali, eu quero levar um motor. Não, cara, não, ainda não. Os caras acabaram de pegar a roda. Então, você percebe que dentro da programação dos Eternos, eles têm uma noção de até onde eles podem ir. Então, para mim, isso me incomodou um pouco menos, mas me incomodou muito no caso do Thanos, porque para mim o Thanos é uma exceção, cara. O Thanos é um bagulho que você fala, cara, que isso? E o pior, né? O Thanos, em teoria, é um eterno, né? Quer dizer, nos quadrinhos, né? Não sei como é que eles vão resolver isso. Ele tem um gene deviante, por isso que ele tem essa cara estranha, né? Enfim, a gente não vai falar da última quadrinho. Cena pós-crédito, né? Lá depois a gente vai fechar com ela, mas tem a ver com o Thanos, né? Então vamos falar mais ou menos na ordem aqui. Cara, falando de casal, tá aí, falando de coisas pouco exploradas, tá? Eu acho que, como eu falei, o filme funcionou pra mim quando eles têm esses dilemas emocionais, né? Essa coisa da missão deles, quando eles ficam em dúvida, eu acho que é quando o filme fica mais interessante, dentro dessa dinâmica mais lenta mesmo que a Chloe Zhao trouxe pra Eternos. Mas eu sinto muito que eu acho que coisas que poderiam dar muitos bons frutos foram pouquíssimo, assim, foi pouco explorado, né, melhor dizendo, simplificando. Esse casal aí, cara, pra mim merecia mais minutos. Legal. Ver eles na tela, e é muito louco porque quando eles têm ali eles se beijam, eles demonstram carinho, todo mundo do grupo dos Eternos fala, que tá acontecendo aqui, vocês, né, tipo, como assim? Tipo, era uma coisa muito entre eles, né, era uma coisa muito fechada, assim. Não era exibicionista, né, como foi a relação do... E é curioso porque todo mundo que assistiu pensava que o Druig é o vilão, ele tinha carinha de vilão, esse é o cara que vai causar todo o conflito, e não. Sim, ele era um cara. Ele protagoniza uma das cenas mais engraçadas que não envolve o Kingo, né? Que é quando os caras batem nos próprios rostos e se abraçam. Sim, exatamente. Eu confesso que eu ri muito nessa cena, é uma cena muito pastelão. Ali a Marvel falando, olha, eu tô trazendo uma diretora muito fora da caixa, tô fazendo um filme muito fora da caixa, um filme muito autoral, mas é Marvel. Mas o DNA ainda tá aqui. Pastelão exato. O DNA tá da Marvel, tá ali, tem que estar, porque assim... Gente, tem um público que ama Marvel e que gosta de Marvel. Sim, e você tem que entregar algumas coisas para esse público também. Você cativou eles. Você tem que ser reconhecível esse público. Né? O próprio Kingo é tudo isso. E ele entrega demais, hein? E funciona muito, mas é porque o ator é muito bom, né?
Ele é muito Sim. carismático, cara. Ele toma a cena. Ele tá fazendo a dança indiana, que é uma coisa muito alienígena pra muita gente que não tá acostumado com o cinema bollywoodiano, e ele entrega de um jeito. É tão gostoso de ver. O cara, ele toma a cena. Até nos momentos que tá no conflito, que é bárbaro, que é trágico, ele filmou? Filmo como assim, Sim, cara? sim. Tipo, como assim? É o Kumail Nanjiani, né, cara? E assim, quem gostou dele nos Eternos e ainda não viu, veja Silicon Valley. Né, que ele tá ótimo lá também. Ele é um cara de comédia e entrega muito bem. Só pra registrar, né, a Makari, que tá abraçada ali com o Druig. E você falou do beijo. O Macari é o melhor Flash que a gente já viu, hein? Exatamente. Olha, Você falou do dela com Superman. Ah! É muito legal, né? Você falou do Fastos, né, cara? E assim, eu gostei bastante do beijo também. Não é questão de lacração. Eu acho que foi colocado num momento tão natural, porque aquele beijo aconteceria, assim, Naquele momento, você em tá qualquer indo... casal. Qualquer Pois casal é, faz velho. isso, entendeu? Tipo, não E, é, e é, não é uma e era um coisa, beijo né? do tipo, cara, eu não sei se eu vou voltar. Tá rolando uma treta, é algo grandioso, é um Exato, negócio. exato. Saca? Tipo, Exato. você pensa É um assim, cara- os Eternos Isso. estão juntos há não sei quanto tempo, morreu alguém da Sim. gente? Como assim, cara? Peraí. Exatamente. Como é que foi isso? E Nossa esse é o líder? grande- E esse é o grande plot twist do filme, né? Atenção, mais um alerta de spoiler. A gente descobre que o Icaris matou a Jaque por conta de uma divergência deles. Né? Que eu achei a muito divergência gratuito, dele cara. que o Icaris, como você falou, o Icaris não é mal, mas ele achou que a solução seria matar a líder, assim, antes de qualquer debate, né? Eu entendi porque ele fez isso. Porque colocaram o Icaris como um simples, entre aspas, né? É praticamente o Superman da Marvel. Ele é um soldado da Marvel ali e o soldado é aquilo. Não, eu não tô aqui pra dialogar. É o que você falou. O pessoal da guerra, o pessoal que lutava, a Athena é isso, né? É que ela vai pra um outro caminho, que ela tem um defeito lá quando eles vão apagar as memórias. Isso também é uma coisa que poderia ter sido explorado, porque é muito pesado, né? Eles sofriam uma lobotomia, eles sofriam um reset a cada planeta. Então, né? Isso era uma Tem coisa coisas muito que pesada. ficaram rasas. Tem coisas que ficaram Exato, rasas. Por exemplo, exato. o conflito da Duende de não crescer, né? Sim, exatamente. Foi muito pouco explorado. Você assiste entrevista com o Vampiro e você vê o que os caras queriam fazer e não conseguiram fazer com a Kirsten Dunst, que também fez depois o Homem-Aranha do Tom Maguire, né? Sim, tipo, sim. pô, é aquilo que eles queriam. É aquele drama. Aquilo não conseguiu chegar. E eu achei muito gratuito o jeito que ele mata a motivação. Ultra gratuito. Poderia ter sido resolvido de outro jeito. Então, assim, tem algumas coisas, alguns conflitos. São, de novo, é um núcleo muito grande de personagens. Então, algumas coisas vão ficar devendo, né? Devendo. Tem alguns personagens que eu não preferia nem ter visto tanto. Duende mesmo, ainda que ela seja responsável por contar as histórias, mas é um personagem que entregou muito pouco. Não a atriz. O roteiro. Deu muito pouco a margem para ela fazer muita coisa. Aí o ator do Icaris, esse cara foi problemático. E ele era bem protagonista, né? Sim, exatamente. E aí você tem isso, né? Você tem esse plot twist. Junto com isso vem a Cersei toma o posto de líder, né? Que era da Jaque. E ela vai conversar, né? Com o Celestial e ele fala o plano, como funciona, né? Como funciona. O Acheron fala pra ela como funciona tudo. E aí essa imagem eu peguei porque é um Celestial jogando uma semente em um planeta. E aí aquele planeta ele vai, digamos assim, ser uma plantação de um outro Celestial. Aquele planeta ele só tá ali pra fornecer energia vital necessária pro nascimento de um ovo. Exatamente. Ovo de celestial. Nós estamos aqui para parir celestial, gente. Essa é a nossa função. Tem essas coisas que são legais. Isso é muito legal. Isso é legal. Isso daqui é um pouco Kirby, essa coisa exagerada, essa coisa. Isso é muito legal, isso é muito impressionante, cara. Assim, a escala, né, dos celestiais é uma coisa muito, muito impressionante, assim. Muito uma lindo. diretora que acerta na fotografia. De novo, eu queria ver é lindo. A hipérbole do Jack Kirby, mas olha isso. A cena Isso é muito lindo, bonita. né, cara? Então, assim, pra quem gostou do filme, tem muita coisa gostável no filme. Pra quem Total, tava cansado da Fórmula Marvel, tem muita coisa que foge da Fórmula Marvel. Pra quem não gostou do filme, tem muita coisa pra não gostar do filme. Tem atores ali, o caso do Icaris, que a gente cansou de falar durante o vídeo, que não entrega. Alguns conflitos
foram muito mal resolvidos. E tem algumas coisas no roteiro que são muito convenientes. Por exemplo, o Celestial contar o plano, as pessoas tomarem decisões de modo muito abrupto, assim, sabe? Por exemplo, a Duende amava o Icaris. Sim. E isso apesar de ali do meio pro final do filme alguém levantar essa bola, acho que é o Kingo até que levanta essa bola. Cara, aí depois ela vai com ele porque ela o ama e só que assim, fica uma coisa muito rápida, ela esfaqueia, né? rival, ela esfaqueia rival exatamente. E depois, tô de boa, nada, foi mal ali ter esfaqueado assim, você. Exatamente. E um detalhe, uma coisa que é importante para não esquecer. Desculpa, quando a gente fala dos caras que lutam, o Superman e a Mulher Maravilha vão lutar. E aí a Angelina Jolie, né, que é a Athena, ela fala assim, eu tava louca para fazer isso. Aí muita gente não entendeu, mas por quê? Não parecia nada. Cara, ela é uma guerreira. Você Sim. tem um cara que é o cara mais forte do rolê. É claro que você quer dar porrada nesse cara, você quer se provar contra esse cara. Pelo menos foi assim que eu entendi essa cena. Quando a Athena fala, eu tava louca pra isso, eu tava louca pra ter uma chance de enfrentar você num embate sério. Já a questão aí nós estamos falando do Fastos, que ele prende, né? Ele como Lanterna Verde mesmo, né? Parece muito Lanterna Verde, segurando ali. Aí já é uma coisa que realmente devia ter alguma coisa pessoal ali, sabe? Então, de repente, esse fanatismo do Icaris incomodava as outras pessoas. Essa coisa robótica dele incomodava, mas isso você não percebe no filme, você tem que intuir, você tem que imaginar, porque essa fala não tem nenhum outro ponto do filme que corrobore um conflito entre os dois. Você tem que imaginar que havia. No caso da Angelina Jolie, com a Athena, você imagina que isso tem a ver com a parada guerreira dela. Pô, queria muito experimentar isso. Né? É uma coisa tipo, que a Mulher Maravilha do Superman e Batman, quando vão enfrentar o Apocalipse, você percebe que ela tem prazer na batalha. Eu não gosto muito daquele filme, mas isso o Snyder consegue entregar. Sim, tipo, o Apocalipse bate, ela lambe o sangue e dá um sorrisinho do tipo, vai ser um embate da hora, entendeu? Então eu vi isso na Athena da Angelina Jolie. Mas o caso do Fast, não, bom, alguma coisa aconteceu ali. Tinha, porra, cara, eu queria muito cortar tuas asas. Cara, tá tendo uma parada. E pode ser que o gatilho seja a morte. Porque os caras, àquela altura, já sabiam que eles tinham matado a pessoa mais carinhosa, mais pura. Era a healer deles, velho. Era a pessoa que tava ali só pra... Então, pode ser que seja dali, mas não pareceu. Ele podia ter falado uma coisa mais fechada, do tipo, cara, o que você fez não é desculpável. Você matou uma pessoa eterna. Eu acho que o Eternos, assim, esse filme, ele funciona se você for assistir preparado para ser um filme mais sensível e contemplativo. Sabe essa coisa? Não vai esperando essa edição de videoclipe. Assim, eu tenho uma opinião. Acho que a gente tá muito hoje, me coloco no meio, coloco a gente aqui do Heróico no meio. Cara, a gente tem que tomar cuidado pra não dizer assim, ou é o melhor filme da Marvel, ou é Ultimato e Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ou é o pior filme da Marvel da humanidade, que já fizeram, entendeu? Não, tem muita coisa no meio disso. Pra mim, ainda o pior filme da Marvel, pra mim é Thor 1 ainda. Com muita folga. E Homem-Aranha, né? Homem-Aranha, olha o sacrilégio que eu tô comentando aqui. Homem-Aranha não. Homem de Ferro 3. Homem de Ferro 3 também não funciona pra mim. Não funciona. Então, assim, Eternos, cara, é um filme de origem. Eles tiveram que talvez o filme de origem que a Marvel teve mais dificuldade. Era um núcleo muito grande pra ser um filme de origem. Cara, são 10 personagens, um monte de coisa, uma mitologia. Então, assim, vai assistir, cara, sem aquela coisa de esperar aquele frenesi que a Marvel acostumou a gente mal, eu posso dizer, sabe? Aquela coisa de todo o filme é um evento. E cara, é o 26º filme da Marvel, cara. Absurdo, você fala, né? Caraca, absurdo. Que é isso? E esse filme vai funcionar melhor quando os Eternos, eles começarem a contracenar com outros heróis. Esse filme ele vai ter um peso maior mais pra frente, em breve, entendeu? Ele deixa a gente imagina. Ele deixa ganchos, né? Ele deixa ganchos interessantes, né? Agora já falando bem do final do filme, a Cersei e o Kingo, né, que são dois dos melhores personagens que eu quero mesmo ver mais deles. Eles são levados, eles somem no espaço, né? O Icaris some, digamos assim, não tá morto. Que morre.
Eles não mas escrevem assim, que ele completa a lenda, que ele vai pro sol pra morrer. Exato. E o Eternos é muito isso, né? Atena é a Atena, entendeu? Sim. Tipo, é isso. O Icaris Drop é the da A, lenda. drop the A. Drop the A, ela fala pro menino. Exatamente. O Icaris é o cara que da lenda grega, entendeu? Tipo, Sim. então assim, eles tiveram muito Isso eles tempo falam. ali. Que a doente inventou essa história só pra sacanear, só pra tipo, é isso, eles estavam inspirando os seres humanos. Mas essa era uma intenção do Kirby. Ele queria criar personagens que teriam, em teoria, inspirado tudo isso. O grande conflito é a gente imaginar que no próximo Thor, a gente tem um personagem que é o Zeus. E aí... Eu não sei como é que eles vão sair dessa arapuca. Eles vão sair, eles vão dar um jeito. Cara, virou quadrinho, né? Virou quadrinho. Tá uma salada já. Porque assim, aí o Zeus vai ser um eterno, não vai, porque todas as divindades são eternas. Percebam, quando o Jack Kirby criou, ele não queria nem que fizesse parte do universo Marvel. Ele queria contar uma história meio, eram os deuses astronautas num universo próprio. Os caras colocaram aquela salada toda no universo Marvel, que não encaixa tão bem. Algumas coisas ficam muito estranhas, que, por exemplo, tem o Thor, tem o Odin. Eles não são eternos, que a gente saiba, não são, eles são outra coisa. Então pode ter um Zeus. Se pode ter um Zeus, Atena, que seria a Atena, fica uma coisa meio fora, né? Ainda que eles brincam com essa coisa do Odin, do Thor, do Odin, acho que eles brincam alguma coisa, né? Falam alguma coisa, eles mencionam o Odin em algum momento e tal. Mas assim, são coisas pra se assistir realmente, que nem o Ricardo falou. Na paz, sem esperar muita coisa, apreciando, né, o passeio. Apreciando e resumindo, é um filme sobre família, né? Porque eles matam, eles matam, né? Eles congelam esse celestial, que é o Timuil. Quando eles fazem lá unimente, né, que todos mandam o poder pra Cersei, ela tem o poder lá, ela consegue congelar um celestial. Isso é Kirby também. Eles se conectam ao celestial e eles usam o poder do celestial, mais ou menos isso. Eles têm essa conexão. E é um filme sobre evolução, cara. É um filme sobre evolução, entendeu? O filme toca nisso todo momento. E ultra inclusivo, né? A gente falou da cena de sexo. Exato. Hétero. A gente falou do beijo homoafetivo. Mas tem também esse pequeno detalhe que é, no caso da Makkari, ela era surda. Ela se comunica por sinais, ela pode ter inspirado. Bem lembrado. É uma coisinha super. Que a gente não podia deixar passar. Então, assim, Sim. São pequenas coisas. Você vê ali figuras que não são os arquétipos, como por exemplo o Star Fox, do cara musculoso, do cara forte, como era o Icaris. Não. Tem lá o cara que está acima do peso, tem a outra que é surda, tem o outro que. Então, assim, e todos eles representam potências, forças, divindades, inspiraram gerações, né, no filme de contos, e todos eles com essas diferenças daquilo que a gente está acostumado a ver aí no dia a dia representado na tela. Então é um filme que, uma diretora chinesa, né, fazendo um filme da Marvel, eu acho realmente que tem muito mais a se elogiar, ainda que eu sinta falta de mais coisa do Kirby, mas quem sabe eu mate esse meu desejo no Quarteto Fantástico, né? Exato. Eu vou até jogar um spoilerzinho aqui de Quarteto que ninguém sabe, mas o personagem Coisa, ele era o alter ego do Jack Kirby. Quando o Jack Kirby criou o Quarteto, ele falou: eu sou o Coisa. Eu queria ser o Nick Fury, que não é o Samuel L. Jackson. O Nick Fury da Marvel dessa época, ele era diferente, e tanto é que os dois fumam um charuto, que era uma característica do Jack Kirby também. Sim. Então ele queria ser o Nick Fury, mas ele sabia que ele era o Coisa. Então eu espero que a gente tenha pelo menos um easter egg ali para homenagear o maior quadrinho de todos os tempos. E vamos para as cenas pós-crédito. Você falou de Quarteto Fantástico, que é o futuro, né, da Marvel. A gente tá muito ansioso por esse filme. O Quarteto Fantástico é super importante na história da editora. Dá pra gente fazer um vídeo, né? Dá pra gente fazer uma série de vídeos sobre o Quarteto Fantástico. Nós estamos na fase 4 da Marvel? Nós estamos na fase 4, né? É muito importante que eles apareçam nessa fase. É muito importante eles vão ser... Porque assim, cara, se a gente parar pra pensar que você perdeu o Homem de Ferro, você perdeu o Capitão América, né? Você perdeu Pantera Negra não porque você quis. Nós temos aí o dilema do Nolan, que não pôde usar o Coringa no filme na continuação e fez um... cara, acertar o quarteto é primordial pra Marvel, e que emblemático que a gente tá na fase 4.
E é o John Watts, né? O John Watts que fez aí bem o Homem-Aranha, uma trilogia de Homem-Aranha aí do Tom Holland, ele vai ter essa missão aí, cara, muito difícil de acertar o Difícil. quarteto. Difícil. Falando de futuro, cara, falando de futuro, olha quem apareceu. Nosso querido Harry Styles, cantor aí que todo mundo conhece, quem é mais velho aí, quem não acompanha muito a música pop, boiou nessa hora no cinema, aposto, depois descobriu no Google. Ele é ninguém menos que o Eros, que é um irmão do Thanos, olha só. Que fez parte dos Vingadores. No conflito que foi adaptado, o Eros estava lá, ele é aprisionado, o Thanos faz a boca dele sumir porque ele tem um poder de transmitir o sentimento, né? Ele faz com que as pessoas... É muito parecido com o Pirata Ele dá Psíquico aquela, do Crise, né? ele dá aquela manipulada na galera, né? Ele manipula. Se Uma ele coisa- faz sorrir, você fica feliz, você fica eufórico, você fica... Uma coisa meio Mantis que a gente já viu no Guardiões, talvez, né? Tipo, Mas dorme, fica alegre, chora, É- talvez, um negócio meio assim, né? mas acho que eu me Precisa ver como é pego que eles disso, vão assim. passar pra tela, né? Como é que eles vão passar isso pra tela. E aí ele fala, né, que a Cersei e o Kingo estão em sérios perigos, estão em apuros, né? Então já temos aí um gancho pra Eternos 2, quem sabe? Ou, né, a continuação aí nos próximos filmes da Marvel, que não vai faltar aí aventuras intergalácticas. Temos o Thor, temos também Guardiões da Galáxia Volume 3 e a gente Que pode vai ver... encerrar Exatamente. a saga do nosso queridíssimo James Gunn. Vai encerrar. Pode até ter mais. Então talvez os Eternos sejam a continuação desse rolê. Verdade. E, né, tem essa cena, que é a cena no meio dos créditos, e tem a cena depois dos créditos, que aparece, né, o Cavaleiro Negro, cara. Olha só, a Marvel aí usando mais uma vez, que é o personagem do Kit Harington, que é o nosso querido João das Neves, Jon Snow, também conhecido como Dan Whitman. Whitman. Então, cara, Cavaleiro Negro, assim, aí eu vou te falar, meu, ponto de interrogação na cara. Pra eu mim não é sei- personagem pra série, tá? Pra mim é personagem pra uma série da Marvel. Tem- Mas assim, a Marvel brincar com personagens tão fora da caixa como Moon Knight, que vai ter série, aí você tem Cavaleiro Negro, que são personagens D, E, F, que apareciam aqui ali a colar. pois é. O melhor momento vai em Excalibur, Total. aí o cara aparece, tem a maldição. Pô, um cara espada, velho, é difícil fazer um cara Sim. espada lutando contra ladrão de banco. Ele tem uma espada. Espada de... Aquela espada que aparece De ébano. nos quadrinhos, espada de ébano, né? E dizem que quem fala com ele é o Blade, tá? Não sabemos. É o Blade. Mas É o pode Blade ser. o Blade que vai ter um filme também. Especula-se. Né? E aí seria o Blade que falou com ele lá, enfim, aí ele iria mais, iria mais, né? Obviamente vai pra esse lado da Marvel que ainda não foi explorado, que é lobisomens e vampiros. É o que falta pra gente fechar, cara. E vamos ser sinceros, aí faz sentido um cara de espada. Por favor. Aí faz sentido. Bota Aí faz lobisomem, sentido. vampiro, zumbi. Aí Quando é faz- que você pode espadar? Os caras, não sei se faz existe esse sentido. verbo espadar, eu espado, tu espadas. Ele espada, mas vamos espadar. Esse tipo de vilão tá aí. Eu tinha até Uma esquecido. figura como Tinha ele até era nos esquecido que eu quadrinhos. tinha pegado a imagem dele. Tava Eu aqui. tava muito ansioso porque eu também não sabia, então fiquei pensando, a gente só vai falar e não vai ter essa imagem. Tem aí Não, tem o aqui. Jon Snow, o Jon das Neves e o Cavaleiro Negro, que é o personagem dele. É muito curioso, assim, que eles quase fazem uma homenagem ao Batman do Michael Keaton quando ele vai tentar contar que ele é o Batman, né? Não, eu tenho que te contar uma coisa. Pô, foi abduzida a Exatamente. menina, velho. Foi Exato. caiu Não, e pra é muito cima. louco. Eu tenho E muito ele faz medo a disso. pergunta, né? Ele faz a pergunta que todo mundo queria fazer. E isso é logo no começo do filme. Pra gente fechar o ciclo. Pô, por que você não ajudou a gente quando o Thanos estava aqui? Que é o que você falou no Exato, começo. velho. Por que Mas a aí gente- você por pode que você perguntar não pra ajudou? ele: pega a tua espada, desgraçado. Por que Por não que pegou a você não espada, ajudou? não? Por que você não ajudou a gente nas guerras, nas grandes guerras, né? Foi uma pergunta que ele fez também, é super interessante. É uma pergunta que todo mundo faria se você descobre que sua namorada é uma integrante dos Eternos e ela Ela pode... era uma louca, uma deusa, uma feiticeira. Uma feiticeira. Olha só, que beleza. Aí aqui, olha só, os Eternos com esse gancho aí, os Eternos pra gente fechar esse vídeo. Foi muito legal a gente debater o filme. Aqui, primeiro vídeo do canal do Heróico, cara. Olha só que finalmente saiu. A gente tem essa intenção de começar esse canal há bastante tempo.
Para quem, né, não sabe, a gente também tem um podcast diário, podcast heróico, tá em todas as plataformas de mídia lá, agregadores de podcast. Vai lá e a gente tem o site oheroico.com.br Vocês que encontram engloba aí tudo. todos E esses assim, conteúdos. muito louco. Hoje eu fui ver o Pipoca e Nanquim, a crítica dos Eternos, e tinha tipo 55 minutos. E nosso plano era fazer em 20, né? Eu falei, cara, imagina, nem a pau que a gente vai falar 55 minutos do filme. Olha só. Né? Então, é isso. A gente fez isso. Tá? A gente Um abração pra acaba galera de do Pipoca bater. e Nanquim. Recomendo muito para acompanhar. Uma galera muito legal que faz vídeos também muito legais. Tem uma galera muito boa. É uma época muito boa, tá, gente? Pra ser nerd. Assim, olha, vocês não sabem como a nossa geração sofreu. A nossa geração aí, quem nasceu na década de 70, 80 ali, sofreu bastante. Imagina que você. Quer dizer, sofreu bastante mais ou menos, né? Porque Superman é de 78 e ali havia uma fagulha de esperança. Sempre ele. Superman, sempre ele. Eu tenho um baita respeito, apesar de ser muito mais Marvel do que DC, mas Superman é uma parada, é um game changer. Você sabe que o Jack Kirby, ele agradeceu o Jerry Siegel e o Joe Shuster quando ele encontrou os dois. Muito obrigado Cara, que por legal. possibilitar tudo. Isso é muito legal, sabe? Isso é muito emblemático. Eu gosto muito do personagem porque ele é... Um dia a gente faz um vídeo pra falar de algumas curiosidades do Superman aqui no Herói. Então, fiquem ligados, porque na semana que vem tem mais vídeo. Tem mais vídeo e é uma coisa que não dá pra gente fugir. Mesmo que você seja o que a gente chama de Marvete, que é um cara que só consome Marvel, eu acho isso um equívoco, acho que você tá Chama perdendo... de Marvenalta. Marvenalta? Eu que inventei agora. É, porque tem o Decenalta, né? E Exato. aí, cara, é inegável que o Superman é o cara que começou tudo. Jerry Siegel e Joe Shuster são os caras os responsáveis por a gente estar vivendo e por a gente estar fazendo esse vídeo, cara. Então, eu queria agradecer aí você que chegou até aqui, chegou ao final desse vídeo com a gente, que acompanha o Heróico ou tá conhecendo a gente agora. E claro que eu tenho que começar seguindo as regras, né, que todo mundo fala. Então, se você curtiu, aperta o joinha e segue a Se gente. você não curtiu também, porque você chegou até Você aqui, não cara. curtiu também. Mas também Exatamente. ajuda muito a gente. Exatamente. Pô, você chegou até aqui. Pô, Pode ser. Aqui é democrático, cara. Democrático. Vou deixar com isso. Você pode dar um não gostei, você pode dar o joinha. Segue a gente se você curtiu, porque como o Bandana falou, semana que vem tem mais. Valeu, gente. Tchau. é isso. Eu que preciso encerrar, cara. Muito louco. Isso vai ficar marcado que eu esqueci que sou eu que encerro o vídeo. Eu perdi o mouse. Então, um abração pra todo mundo, como eu sempre falo, em tudo quanto é vídeo. Até o próximo vídeo, só porque eu errei.